E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, de uma forma onde você entende exatamente a movimentação do preço, para que você saiba se está no momento de venda, se está no momento de compra, se há possibilidade de você fazer a sua entrada de forma simples, objetiva. Aqui no canal você vai aprendendo super dicas para que as escamas dos seus olhos caem e você consiga enxergar o que é necessário e o que é valioso diante do gráfico para você olhar, definir a sua posição de entrada e fazer o seu trade. Então você é muito bem-vindo aqui. Desde já se inscreva e ative o sininho de notificações e deixe aquele like. Vai fechar a ordem? Tá lá, pessoal. Primeira entrada aqui. Dá uma olhada. Às vezes eu pergunto às vezes alguém que segue o canal entra em contato e pede assim, tira uma luz, responde para mim alguma coisa que me ajude. Eu preciso entender um pouco mais sobre o gráfico. Eu preciso entender como é que o gráfico funciona. E às vezes eu pergunto para a pessoa assim, tudo bem, mas você precisa passar pelo treinamento, você precisa entender termos fundamentais. Não, mas eu estudo há tantos anos, eu sei analisar, só que dá errado. Bom, primeira coisa, pessoal, vou falar um negócio para você. Quando a pessoa diz assim, eu sei analisar, mas na hora dá errado, isso aí não cola, tá? Isso aí não cola. Se a pessoa sabe analisar, não importa, não é que não vai dar errado, ela vai entender o que ela fez de errado e ela vai corrigir. Então, certos tipos de conversa, pela experiência que eu tenho, não cola, pessoal. Não cola, tá? Então, na verdade, a pessoa só tem uma falsa ilusão de que ela sabe. Então, por exemplo, uma coisa que muitos... por exemplo, quando eu pergunto assim, qual que é a definição de uma tendência? Né? Aí a pessoa diz assim, a tendência é quando o preço está em um movimento direcional. Então, eu tenho uma tendência. Se é de vela de baixa, uma tendência de baixa. Se é uma vela de alta, velas de alta, eu tenho uma tendência de alta. Pô, até aí tudo bem. Aí eu pergunto assim, defina uma tendência. Quais são os fundamentos técnicos que a análise gráfica define uma tendência? E aí a pessoa começa a enrolar. Por quê? Porque ela não consegue definir o que é uma tendência. Ela não consegue trazer elementos para definir, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma tendência de alta. Isso aqui é uma tendência de baixa. Se eu falar para você que esse movimento aqui não é uma tendência de alta nem uma tendência de baixa, mas se eu tiver aqui, ó, mais um elemento, eu consigo definir se realmente ela é uma tendência de baixa ou uma tendência de alta. Então, às vezes, as pessoas têm definições de movimentos, de padrões de gráfico, e elas não conseguem saber exatamente o que é uma tendência de alta ou o que é uma tendência de baixa, ou o que é uma tendência lateral. Sim, pessoal, o gráfico faz 3 movimentos, ou ele faz movimento de baixa, movimento de alta, ou ele faz um movimento lateral, é conhecido como movimento de tendência linear, uma lateralidade. Só que na hora de fazer as movimentações da tendência, eles não sabem definir. Por exemplo, este movimento que eu fiz agora, que eu acabei de entrar no preço, comprado nessa região, esta tendência não está definida ainda que é uma tendência de alta. Ela não tem fundamentos para que defina para mim que aqui realmente é uma tendência de alta. Só que pelo movimento da região que o preço está, pelo volume apresentado na movimentação, pela ignição do movimento ali na região, no mínimo, o que seria esse movimento? No mínimo, esse movimento seria uma correção desta tendência maior. E aí começa a mudar sobre as questões de padrões gráficos. Porque, por exemplo, eu tenho um fundo,
eu tenho uma região de 50% e eu tenho uma região aqui de resistência. Olha como começa a mudar a cara do movimento. Então, vamos lá. Se eu tenho uma resistência aqui, presta atenção para depois você não ficar chorando. Se eu tenho uma resistência aqui, e se eu tenho um suporte aqui, lembra que eu ensinei as definições para vocês? Quem não ensinou, quem não aprendeu, não entendeu, é só assistir as aulas aqui do canal, ou melhor, né? Vem para o treinamento que você vai aprender de verdade. Então você tem aqui, ó, movimento da tendência 1, movimento da tendência 2, aliás, da região 2, e aqui eu tenho suporte. Então só nessas marcações eu entendo qual tendência está comandando. É uma dica aí que eu deixei para vocês, pessoal, bem básica, bem superficial. Ou seja, Cadu, então aqui como que você comprou se a tendência ainda é de baixa? Porque tecnicamente falando, essa região de 50% aqui não foi um movimento que ainda foi testado. Eu estou no movimento de baixa. Esta micro tendência de alta, que ainda não se definiu como tendência de alta, é apenas uma correção da tendência de baixa. Então eu vou fazer o quê? Eu vou seguir o movimento buscando até a região de 50%. E por que eu consigo entender essa definição? Porque eu consigo entender as leis fundamentais da análise gráfica. Eu consigo entender o que realmente é uma tendência de baixa. Eu consigo entender o que realmente é uma tendência de alta. Quando é ainda apenas um movimento de correção de uma tendência maior. Como essas tendências estão se movimentando. Então eu consigo definir dentro de um contexto as melhores regiões para eu fazer a minha operação. Então eu consigo definir quando eu posso vender, de que momento eu posso comprar. Por exemplo, o preço saiu de ponto A, está em ponto B. Tecnicamente falando, o preço precisa de um ponto A de liquidez ou ponto A de liquidez para ele voltar a fazer o movimento de queda ou ele continuar o movimento de alta. E nessa expectativa, você vai fazendo o quê? Definindo esses padrões de gráficos, reconhecendo esses padrões de gráficos para você tomar a sua decisão, pessoal. Então, sua decisão de entrada no trade, a sua decisão de compra e de venda, ela não se fundamenta apenas numa vela ali na região. Não é o efeito ali, a ação do preço que vai definir a sua entrada. Existem inúmeros elementos fundamentais na análise que você precisa definir. Então, para você definir um padrão de gráfico, você precisa entender os fundamentos. Então, por isso que quando às vezes alguém que é seguidor aqui do YouTube manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp, fala assim: essa minha entrada foi boa, você poderia me ajudar a entender? E não tem como eu pegar e descrever tecnicamente como foi a movimentação ou por que a pessoa acertou ou errou, se ela não conhece todas as fundamentações teóricas para aplicar na prática aquilo que nós chamamos de análise gráfica. Por isso que eu falo, quer aprender de verdade? Quer acelerar os seus conhecimentos? Quer aprender aquilo que talvez demoraria anos, meses? O treinamento está aí com um super desconto, pessoal. É menos que um lanche aí por mês. Você é capaz de sentar o bumbum na cadeira e aprender de verdade. Então, essas definições de padrões, elas fazem parte daquilo que nós chamamos da análise. E você, tecnicamente, precisa entender. Até a partir de que momento eu posso pensar nessa tendência como uma tendência de alta? Será que ela já ganhou corpo de uma tendência de alta ou ainda ela é apenas uma correção do movimento de baixo? É isso que você precisa definir para tomar sua posição de entrada. Mas antes da gente continuar analisando e falando sobre as questões aqui gráficas, eu tenho um e-book que eu deixo aqui, ó, de presente para você definir melhor a sua entrada, a ação do preço ali na região melhor. São 16 padrões de velas que acontecem todos os dias, divididos em 36 páginas de estudos. Você pode baixar inteiramente grátis aí no meu canal do Telegram. Então, quando terminar a aula, você vá na descrição aqui da aula e procure pelo canal do Telegram. Ao entrar no canal do Telegram, você vai ver na mensagem fixada que está lá descrito, e aí
é só fazer o download, tá? Abaixo de cada videoaula você encontra os links dos treinamentos, você encontra aqui meu WhatsApp, você encontra meu Instagram e o canal do Telegram para fazer download, assim como aqui ó, na descrição do canal, tá? Esse aqui é o meu Instagram, eu gosto sempre de deixar aqui para vocês estarem cientes. Aqui é o TIRDS, só resultados de alunos, ainda com 60% de desconto para fazer parte do treinamento, link de acesso ao treinamento, EAD Hunter e aqui Stories para você me seguir e acompanhar o que está acontecendo todos os dias aqui no canal, tá bom? Então você pode entrar aqui, ó, deixa eu mostrar para você, canal do Telegram, mensagem fixada, clica sobre ela, vai abrir dois links e aí você baixa aqui o e-book para você estudar, tá bom? Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, ó, o José, 3-0 agora, batendo meta, 2-0, ó, ótima terça-feira. Aqui o Rildo, ó, batendo meta, sacando R$1.150, meus parabéns, Rildo. Aqui o Marcelo, batendo meta. Aqui é o Gilson, ó, 4-1, batendo meta. Aqui é o Brendo, ó, primeira entrada na conta real, começando agora, ó, já fazendo tudo certinho, meus parabéns, Brendo. Aqui é a aula que eu subo para vocês, pessoal, todos os dias. Marcelo aqui de novo, batendo meta. Alex batendo meta, Alex utilizando a ferramenta Hunter. Ó, você que quer utilizar a ferramenta Hunter, você que chegou lá no módulo 13, viu as aulas sobre a ferramenta. Cadu, eu quero fazer aquisição. Entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo DM aí do Instagram e eu te explico os valores, como faz para fazer aquisição, tá? A instalação demora aí 3 minutos, ó, é a coisa mais simples do mundo. Cleito aqui batendo meta e assim por diante, pessoal, tá? É assim que se busca conhecimento técnico. Olha só o movimento, ó, que o gráfico está fazendo. Então depois você pode entrar lá e fazer o download, tá? Deixa eu vir aqui. Cadê o euro? Já entrou uma volatilidade no mercado, né? Eu ia pegar uma compra nessa região, dentro desta movimentação, ó, se ele fechasse exatamente aqui na região. Tá quase fechando. Muita gente pegou uma compra aqui, ó. Deixa eu ver o que vai acontecer. O preço ainda está descendo. O preço ainda tem força de movimentação. Agora vai romper. Olha só. O que eu havia falado para você, pessoal? O que eu havia falado para você? Que este movimento aqui, ó, ele foi apenas o quê? Uma correção deste movimento maior. Percebe? Então, quando você consegue entender esses padrões de gráfico, você consegue ter um entendimento técnico da movimentação. Então, esses entendimentos técnicos da movimentação, eles acontecem todos os dias, pessoal. Todos os dias no ativo. Todos os dias você vai ver a possibilidade de entrada dessa forma. Todos os dias você vai ver o gráfico fazendo movimentos como esse. Todos os dias você vai ver tendências maiores trabalhando entre tendências menores. E você precisa entender esse tipo de padrão gráfico. Ó, outra entrada aqui na região. Eu estou com vontade de entrar vendido de novo, mas eu vou aguardar, tá? Por quê? Porque aqui é uma bela de uma região. Ó. É uma região com liquidez. E por que eu entrei vendido mesmo sabendo que tem uma região de liquidez que ele pode corrigir? Por causa do movimento que eu acabei de falar para você, pessoal. Eu não falei que aqui era uma tendência de correção? Que tendência de correção é essa? É uma tendência de correção de uma tendência maior. O que significa isso? Significa que se existe um fundo aqui, tá lá, ó. Se existe um fundo aqui, o fundo vai ser rompido, porque olha aqui o movimento da tendência, ó. Deixa eu respirar aqui, que às vezes eu até esqueço de respirar, ó. Corrigiu, ó, fez até uma tendência aqui, ó, definiu como tendência. O que chamamos isso? Chamamos isso de uma bandeira de alta, ó, padrões de gráfico acontecendo. Quando há um rompimento nessa região, tecnicamente falando, ele vai buscar fazer o quê? Ele vai buscar fazer esse mesmo movimento aqui nessa região. Então, Cadu, mas eu tenho um fundo lindo aqui, ó. O fundo é de não sei quantas mil horas, tá? Porque tem muita gente que pensa assim, ah, como aqui o fundo
é de 50 dias atrás, ele vai ser obrigado a parar ali na região. Não é bem assim não, pessoal. Quem estuda sabe como que o gráfico vai chegar na região. Não adianta você olhar só o preço. Você tem que olhar aquilo que nós chamamos de causa do movimento. Então, o que faz o gráfico fazer essa movimentação? É a causa do movimento. Então, aqui eu vou lá e aplico a entrada novamente. Então, você percebe que quando eu fiz a entrada aqui no euro USD, eu fiz a entrada já pensando nessa movimentação de alta. O que seria essa movimentação de alta? Seria uma correção, uma tendência de correção de uma tendência maior, tá? De uma tendência maior. E depois a possibilidade da continuidade dessa tendência. Se ela vai corrigir depois nesse ponto de liquidez aqui, se ela vai seguir uma tendência de alta ou de baixa, isso nós vamos ver depois, pessoal. Nós vamos ver aqui. Será que ela vai ter força para continuar a movimentação de baixa? Será que chegar aqui ela vai buscar toda a liquidez necessária e vai continuar subindo? Agora, para nós aqui em opções, pouco importa. O importante é entender que o preço caminhou por canais, que o preço está em movimentação de queda e eu entendo os padrões de gráficos que acontecem aqui. Eu entendo como quando é uma correção de uma tendência maior, eu entendo quando é uma continuidade de uma tendência maior, eu entendo onde eu vou encaixar meus padrões de velas aí para seguir a movimentação juntamente com o volume que o gráfico apresenta. Então fica claro aqui, quando você olha no gráfico, o porquê da entrada, pessoal. Seguindo os padrões de velas, fazendo praticamente um 4-0 e fechando essa sessão de forma maravilhosa. Você que quer aprender, você que realmente quer fazer parte de uma família que conhece o gráfico e domina o gráfico, será muito bem-vindo ao treinamento. Nós falamos aqui sobre padrões de gráfico, tá? Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma aula. Você que for chegar ao final da aula assistindo, escreva padrões de gráficos para eu saber que você chegou até o final, para que eu saber que você está acompanhando a aula, que você tem desejo de continuar aprendendo. E você que quer fazer aquisição do indicador, é só entrar em contato também comigo para fazer essa aquisição, tá bom? Hoje, aulinha mais curta, né? Tá ótimo, recado dado, padrões de gráficos dentro dos fundamentos da análise gráfica, para você saber como operar um suporte, uma resistência, para você saber como operar uma tendência, para você saber como se posicionar no gráfico, entendendo as movimentações da tendência dentro das tendências e saber se aquele suporte ou resistência é realmente uma região que você pode continuar o movimento ou corrigir o movimento. Eu espero que o recado tenha dado, espero que a aula tenha melhorado a sua visão gráfica. Eu fico muito feliz se você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar seu like, fazer o comentário, para que eu volte amanhã, no mesmo horário, traga muito conhecimento para você, para que as escamas dos seus olhos caem e faça com que você possa conhecer esse mercado de uma forma profissional. Um beijo no coração, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!